É simplesmente uma questão de jogo diplomático que o Lula está jogando. Perfeito? Então nós não podemos cair nesse pânico criado pela mídia, porque esse pânico criado pela mídia é justamente para demonizar a Rússia, rebaixar o debate a uma guerra de mocinhos contra bandidos, sendo que, na minha interpretação, não tem heróis nem vilões nessa discussão. O que há é um embate político de uma nação defendendo interesses nacionalistas contra uma expansão imperialista. Quero comentar aqui, é uma entrevista do Lula, o Lula está lá participando do G20 e ele fez comentários a respeito de uma eventual vinda de Vladimir Putin ao Brasil. Então o Lula, nesse contexto, soltou essa aqui. Next year, Brazil will be hosting the G20. Would you like to welcome President Putin to Brazil for the G20? Ele será convidado. He will be invited. Porque o ano que vem Because next year os BRICS na Rússia. we will have the BRICS being hosted by Russia. Antes do G20. Before the G20 in Brazil, we'll have the BRICS meeting in Russia, and I will attend the BRICS meeting in Russia next year. Brazil, they will feel a peace environment in Brazil. So they're going to feel that in Brazil, we enjoy music, we enjoy carnival, we enjoy soccer, but we enjoy peace. And we like to treat well people. So I believe that Putin can go easily to Brazil. You're signatories to the Rome Statute, though, and there's an arrest warrant against him. Eu posso. Well, what I can say to you is that if I'm president of Brazil, and if he comes to Brazil, there's no way that he'll be arrested. No, he will not be arrested. No one is going to lack respect of Brazil. If you arrest someone in Brazil without the authorization of the government, you are not respecting Brazil. People have to take seriously the country Brazil and its independence. Muito bem, então tá aí a fala polêmica do Lula, né, assim, e, gente, eu costumo dizer que o Lula acerta mais, inclusive, na política externa do que na política interna. Essa fala gerou um bafafá, porque, enfim, o Brasil é signatário do acordo, então tem um mandado de prisão expedido para o Putin, isso independe da vontade do Lula, porque, afinal de contas, o Brasil não é uma ditadura, etc. Gente, assim, o Putin não vai vir, tá? Putin não vai vir. É pouquíssimo provável que o Putin venha. O Putin está em guerra. Ele sabe dos riscos. Na verdade, essa fala do Lula, ela é uma fala que tem um cunho essencialmente diplomático. Ele está mandando um recado de alinhamento. E nesse ponto, o Lula está muito correto. Ele precisa se alinhar ao sul global. É do interesse nacional isso. Então, buscar uma política externa mais altiva, mais independente, mais nacionalista é algo que é desejável. Com isso eu não estou aqui para pagar pau pro Putin, passar pano pro Putin. Eu vivo afirmando isso. Vladimir Putin é um conservador de direita que eu tenho pouquíssima simpatia. A questão é que há uma série de outras coisas que também são envolvidas nessa discussão, como, por exemplo, uma postura nacionalista e anti-imperialista da Rússia. Eu não compactuo com a interpretação em relação à guerra da Ucrânia, que se trata de um conflito interimperialista. Não, há uma expansão imperialista, e o imperialismo ele é um só, ele é comandado pela centralidade do capitalismo, e lá é expressado pelas ações da OTAN. A guerra na Ucrânia não começou com a invasão da Ucrânia pela Rússia, começou em 2014, com o golpe lá do Maidan, com a criminalização dos partidos de esquerda, com os ataques às populações de origem russa. Então a coisa é muito mais complexa. E eu tenho advogado que essa é uma guerra que não interessa a ninguém. E a postura do Lula em relação à guerra, na minha avaliação, é corretíssima. Advogar em nome da paz,
porque afinal de contas tem pessoas morrendo, essa guerra não faz bem para ninguém, e é necessário que ambos os lados cheguem a um acordo. E é muito mais importante discutir a paz e o acordo que pode levar à paz do que discutir quem é o culpado pela guerra. Porque quando acontece uma guerra, ambos os lados acreditam estar com a razão. E ambos os lados conseguem justificar suas atitudes políticas para as suas populações. Agora, é muito triste a gente perceber, por exemplo, que nós temos, 20 e tantos países contra a Rússia, né? E a Rússia vem resistindo. Né? A contraofensiva ucraniana foi um tiro que saiu pela culatra e nós estamos vendo lá o exército ucraniano, que é aquele exército que pode procurar aí no Google, gente, tá? É muito difícil, é quase como achar uma agulha num palheiro, tá? Você encontrar uma foto de qualquer soldado ucraniano que não tenha, né, alguma simbologia nazi, neonazi. É disso que se trata. Né? E é lógico, não quer dizer que os russos são santinhos e que também não há esse tipo de penetração. Nós vamos falar mais sobre isso logo mais. Há um espírito do tempo que fortalece, né, esses grupos nazis. Isso está acontecendo no mundo todo. Então isso também vai estar dentre as contradições da Rússia. Agora, o que se tem na Ucrânia é algo mais grave. Você tem a incorporação de um batalhão abertamente neonazi às fileiras oficiais do exército ucraniano. Além do que, há toda uma campanha tentando demonizar, né, a Rússia, sem problematizar uma série de questões fundamentais que nós já abordamos aqui em outros momentos. E a expansão da OTAN em direção à Rússia, cercando a Rússia. Então, assim, essa discussão ela não é sobre mocinhos e bandidos. Ela é sobre uma guerra que precisa acabar. E, nesse sentido, a postura do Lula me parece a mais acertada, tá? E a fala dele, nesse sentido, foi muito mais uma fala política do que uma fala prática, no sentido de que o Putin virá e aqui não será respeitado o mandado de prisão a ele expedido por uma entidade que o Brasil é signatário. Isso não vai acontecer. É simplesmente uma questão de jogo diplomático que o Lula está jogando. Perfeito? Então nós não podemos cair nesse pânico criado pela mídia, porque esse pânico criado pela mídia é justamente para demonizar a Rússia, rebaixar o debate a uma guerra de mocinhos contra bandidos, sendo que, na minha interpretação, não tem heróis nem vilões nessa discussão. O que há é um embate político de uma nação defendendo interesses nacionalistas contra uma expansão imperialista.